Sejam bem-vindos a mais um programa Reflexos. Este programa de cadência semanal de reflexão da autoria do Sr. Cónigo Manuel Maria, com Anabela Alves e com a minha moderação, Pedro Conceição. Este programa extraído dos livros do Sr. Cónigo Manuel Maria, já 5 volumes de reflexos e outros tantos de prioridades e mais algumas obras. Portanto, também se quiseres ter na sua mesa de cabeceira para refletir com calma estes textos, estão disponíveis assim e editados em livro. Basta contactar aqui o Departamento de Comunicação, ou então a Paróquia do Sr. Cónigo, a Paróquia de Santa Té em Évora, ou a Curia Arquidiocesana em Évora. Sr. Cónigo, hoje mais um tema para refletirmos. Este aqui, se calhar, pode suscitar vários pontos de vista, como todos, como é óbvio, mas a arte do vazio. Imaginem, meto-me em cada coisa. E esta, de facto, é um atrevimento da minha parte. A arte do vazio. Claro que é para tentarmos dizer alguma coisa, imaginem, sobre o que é arte, distingui-la de técnicas, mas dizer que é a arte do vazio, para comentar um bocadinho o que eu chamo a arte contemporânea. Enfim, eu sou assim um tudo nada da arqueologia e gosto mais da arte antiga do que desta arte contemporânea. Manias. Mas pode ser que haja outras pessoas que também concordem comigo. Vamos lá ver, não? É provável. É provável, está bem. Bom, a arte do vazio. A arte do vazio também se conhece como o vazio na arte. Dependendo da perspectiva e dos conceitos atribuídos às palavras arte e vazio, que estão em apreço, tal como às respectivas técnicas de representação. Porque arte e técnica não é a mesma coisa. Um artista pode ser artista sem ter habilidades técnicas. E há muitos técnicos que de arte não percebem nada, nem são nada artistas. Eu a brincar é que digo que sou um artista de alguma coisa, mas é para brincar, porque verdadeiramente artista é aqui a Anabela. Artista. Com carteira passada. Com carteira, exatamente. Mas lá iremos. Nunca é o mesmo falar-se em técnica e em arte, e em vazio na arte, ainda que seja o mesmo que falando na arte do vazio. Quando se procura a arte do vazio, só se encontra o vazio na arte. Esta é a minha maneira de ver, que sou um desmancha-prazeres. Ao longo do texto, iremos perceber o que está em causa com estas minhas afirmações. Nas aulas de ontologia ou metafísica, coisa que parece estar a cair em desuso no ensino secundário e até mesmo no universitário, há uns tempos fazia-se a distinção entre ser e existir, transcendência e imanência, realidade espiritual e realidade material, o ser e o nada. E era assunto de pensamento a discussão quando se falava do espaço e do tempo, como a priori, isto o Immanuel Kant falava no assunto, como a priori necessários para os conceitos, as imagens e a realidade que precisamos de possuir para se compreender o universo. Eu digo precisamos de possuir na inteligência. Porque se as imagens nós as criamos a partir dos sentidos, nós pegamos nessas imagens, colocamos-las na racionalidade e depois trabalhamos-las. E esse trabalhar na racionalidade é uma coisa importante, porque com os a priori do espaço e do tempo, nós somos obrigados, sem dúvida nenhuma, a perceber, entre aspas, materialmente, eu aqui vou dizer de uma forma imanente, não transcendente, aquilo que se pretende como transcendente. Conceitos, as imagens e a realidade que precisamos de possuir para se compreender o universo,
coisa bem diferente do que se pode dizer quando nos referimos à eternidade. Realidade sem espaço e sem tempo. E a tal diferença entre imanência, o que está cá, e o que não é de cá, que é a transcendência. Não vamos aqui abrir qualquer contenda, mas era bom que assumíssemos os nossos pontos de vista em total honestidade mental. O título, A Arte do Vazio, foi-me sugerido por uma restauradora de arte, que eu não digo quem é, mas está aqui ao meu lado, que num momento de sofreguidão expositiva falava do vazio da arte contemporânea, quando a vemos com os olhos da cara, mas que se pode encher com os olhos da alma, com a imaginação e a seguir com a conceptualização. Porque o vazio da arte é também um vazio na arte, falando em termos imanentes, materiais. Precisamos estar noutro nível, claro. Espremia-se abundantemente que a nossa amiga, num contexto de imanência, claro, era assim. Ou melhor, achava que a arte contemporânea, tanto na pintura como na escultura, nada tem de imanência. Transcendência. Perdão, de transcendência, tem razão. Eu estou a ler com muita dificuldade hoje. Tenho que mudar de óculos, estou desconfiado. É. Pois bem, o que se pretende aqui é demonstrar que o vazio, a ausência, o oco ou o invisível, que se presume serem percebidos imageticamente na arte contemporânea, não passam de senhas ou canais para uma reflexão exclusiva do campo da imanência. O que me deixa deslumbrado com tal conclusão. Por isso é a arte do vazio, porque é uma arte em que o que está presente aos olhos, os olhos da cara, para mim, só tem arte no sentido de que é uma apresentação de cores, coloridos e tal, mas se nós não lhe captamos a transcendência, não é o que se vê com os olhos, é o que se vê com os olhos da alma, fica vazio. É só isso. Quando há vazio, isto é importante o que vou dizer, quando há vazio na vida do artista, isso é que faz o vazio na sua arte. E depois vêm os intelectuais fazer grandes discursos sobre a arte que aquele vazio exprime. O vazio da arte pode estar relacionado com um vazio de ordem existencial, quando o vazio não é da arte, mas do artista. Pois, e os tempos que correm, não sei se não são exatamente isto. Vazio de artista, vazio da sua alma, e depois cá por fora as suas manifestações são o que são. As ideias, perdão, as telas que em dado momento parecem ter conteúdo, como as esculturas ocas que abraçam o vazio, são iguais ao vazio que banha o mundo. Uma tela muito bonita, branca, com um ponto preto no meio, pode ser uma coisa muito bonita para quem tem a alma vazia. Para mim, é só um ponto preto no meio de um lençol branco. Que arte é essa? Pergunto-me. Mas sou eu que sou antiquado, não é? Nestas coisas. Ora, a arte, quando é verdadeiramente arte, provoca de imediato a emoção estética. E se não a provoca, podem dizer-me tudo o que quiserem, mas estamos a falar ou perante arte, estamos a falar de arte ou perante uma obra artística, eu não acredito. É que a emoção estética é instintiva, pronto. Não precisa de qualquer explicação racional.
Se perante um quadro, uma pintura, uma escultura muito bonita, dizem os explicadores disso, ou o próprio que fez aquilo, quando está a dar grandes explicações, é sinal de que isso não tocou a alma de quem está a ver. Isto é, não criou emoção estética. Porque a emoção estética é instintiva e nós temos que encontrar, não é no artista, é em quem está a analisar aquela obra. Pode ter todas as técnicas da composição das tintas e das cores e por aí adiante. Mas de arte, pergunto eu, onde é que está? Porque a emoção estética ou artística está em quem vê e quem interpreta. E é instintivo, porque se não for instintivo, já não é arte. Se eu perante um quadro ou uma escultura qualquer tenho que estar ali um minuto a ver o que é que isto quer dizer, o que é que o autor quis significar com isto, se eu me ponho com essas perguntas, isto pode ser muito bonito, mas emoção estética não causou. Causou-me só o engulho de não ter percebido nada. Volto a dizer, sou eu a falar porque sou antiquado. Pois é. Se precisa... Desculpa, Sim, sim. não tem a ver com a antiguidade. Está bem. Avancemos. É só com a idade. antiga. Avancemos. Ora, a arte, quando é verdadeiramente arte, eu já disse isto, provoca de imediato a emoção estética. É algo instintivo. Não precisa de qualquer explicação racional. Se precisar, então não é arte. Acontece que a contemporaneidade artística é vazia de emoção estética. Ficamos presos à prolixidade das tintas, das cores e dos traços, mas não há emoção estética. Ficar à espera de uma explicação racional, ou da palavra do artista, ou das especulações opiniosas dos outros visualizadores, é o mesmo que estar à espera da verdade dos que acham, opinam, mas nunca têm certezas. E dar opiniões, dizer eu acho que isto parece-me que, se eu de imediato, eu que estou a ver, não sinto a tal emoção estética, alguma coisa falha. Não se nega o aspecto subjetivo da peça artística, atenção, mas permanece o vazio. De quanto entendi, quando me foi explicado o que é o espaço, existe vazio se houver ausência total de algo. Mas estou a pensar num espaço como se fosse a casca e olhando para o miolo, se lá não tenho nada, eu só encontro vazio, não é? De quanto entendi, volto a dizer isto, quando me foi explicado o que é o espaço, existe vazio se houver ausência total de algo. E como posso preencher essa ausência se a não vejo refletida na imanência do que se me depara? E onde pode estar a transcendência que procuramos na arte? Historicamente, a arte provocava a procura da transcendência. Agora, com os atuais arremedos da arte contemporânea, nem vê-la, nem senti-la, nem nada. E volto a dizer pela quinta vez, sou eu que sou antiquado. Pronto. Mas é a minha maneira de ver. Tenho pena. Não nego o valor da peça, mas não lhe encontro algo que produza emoção estética. E depois é a minha conclusão. Também é uma opinião, claro. Não encontrando emoção estética, aquele objeto de arte para mim não é arte. É outras coisas, mas não arte. É expressividade. Mas a gente pode exprimir-se de muitas maneiras. Eu posso exprimir-me dando um murro em alguém. Posso exprimir-me dando um sorriso para alguém. Posso exprimir-me dizendo umas palavras, dando uma explicação. Agora, apresentando o objeto e exprimir-me interiormente a partir daquele objeto, quando não encontro nada a não ser o vazio imanente, ou tenho que estar a pensar muito profundamente o que é que o artista quer dizer com aquilo, volto a repetir, falta o essencial, a emoção estética.
Isto é dito, atenção, nas aulas de estética filosófica. Porque a estética não é simplesmente uma coisa que a gente diz, é muito bonito. Pois é muito bonito, mas tem que significar alguma coisa. Minto. Tem que simbolizar alguma coisa. E tem que ter dentro de si uma realidade que nasce do interior do artista. Senão, desconfio que seja arte. Eis a razão do título. A arte do vazio, que é o que nós temos muito na arte contemporânea. Pedro, esta é a minha maneira de ver. Mas vocês agora podem comentar e muito. E até o que devem fazer é desdizer o que eu disse. Claro. Que isso é que tem piada. Ou não? Ou não. Pronto. Anabela, quer começar a desdizer o Hum, Padre Manuel Maria? sim, eu concordo. Começo logo por dizer que concordo perfeitamente com esta questão da imanência e da transcendência. Uma obra de arte tem que nos, pela sua criatividade, não é? Humana, tem que nos despoltar essa emoção estética que nos leva à transcendência. E essa tal tela que a pinta preta, se não nos for explicada pelo artista, não nos leva a lado nenhum. Portanto, ficamos só na imanência, naquele espaço, naquela tela, naquela pinta preta. Pode ser milhares de coisas para milhares de pessoas que Claro. vejam essa tela com essa pinta preta, mas não nos leva à transcendência. E vou dar aqui assim alguns exemplos daquilo que eu considero que é uma obra de arte. Uma obra de arte é universal. Portanto, ela tem que despoltar essa transcendência universalmente. E dando alguns exemplos. Nós temos, por exemplo, ao nível da música, temos estado aqui a falar só da pintura e da escultura, mas a nível da música, por exemplo, a Quinta Sinfonia de Beethoven, que ele escreveu já surdo, é uma obra de arte intemporal, é universal, transporta-nos para essa transcendência, vai para além do conjunto da harmonização de notas musicais, não é? Há uma genialidade por trás. O Mozart, Leonardo da Vinci, Picasso, os vários percursos, as várias fases da pintura de Picasso, que começa precisamente pelo clássico e passa por um período rosa, um período azul, e vai desconstruindo, mas de uma forma transcendente. Porquê? Porque ele próprio não era vazio. Pegando agora em algumas palavras do texto. Rafael, Miguel Ângelo, está-me a lembrar, por exemplo, a Pietà, que ele esculpiu com 18 anos, 18, 19 anos. É uma obra de arte universal e intemporal que, para além dos materiais, não é? Do físico, da técnica, nos reporta para a transcendência. E, no fundo, no meu ponto de vista, isso é que é uma obra de arte. Não é qualquer coisa que me tenha que ser explicada. Para além, como diz o próprio texto, não é uma coisa que se limita à utilização de materiais, ou uma forma específica de utilização de materiais. Podem ser tintas, madeiras, pedra, mármore, seja lá aquilo que for. Não é? Tem que estar para além do material. Aí entra a criatividade, entra a imaginação, mas entra sobretudo o que está dentro do próprio artista. Que se é vazio, temos a tela que a pinta. Não é? Se não é vazio, temos a Capela Sistina. Certo? Isto é assim, me ocorre para já dizer. E queria dar dois exemplos muito interessantes daquilo que recentemente foi considerado obras de arte e que foram parar ao lixo. Aqui há uns anos atrás, em Serralves, no Porto,
aconteceu uma tragédia, porque havia uma peça exposta que era uma sanita partida, e a senhora da limpeza, na sua inocência, varreu a sanita e depois até, enfim, não sei se foi despedida, se não foi, mas aquilo ocasionou ali um processo qualquer. Ora, uma sanita partida não me podem dizer de modo nenhum que é uma obra de arte. Não, a obra de arte tem que permanecer no tempo. E o tempo não é uma semana, não é um dia, são séculos. Isso é que faz uma obra de arte. Também a sua intemporalidade. Não é? E o que é que leva a essa intemporalidade? Precisamente a transcendência. E uma sanita partida não pode ser uma obra de arte. Não é. É uma, como se diz agora, é uma performance momentânea, é um apelo aos sentidos e à imanência momentânea, mas não é uma obra de arte. Há muito pouco tempo, há uns meses, 2, 3 meses atrás, aconteceu precisamente a mesma coisa. Não sei, não memorizei em que local foi, mas sei que a peça eram 2 latas de fosse Coca-Cola, Pepsi, cerveja, sei lá, não faço ideia, que estavam expostas no museu como obra de arte e aconteceu precisamente a mesma coisa. A senhora da limpeza pegou nas latinhas, lixo. E isto diz muito do que é o vazio. Porque quem é que entende que 2 latas são uma obra de arte? Ou temos um conjunto de intelectuais, entre aspas, por trás, a explicar-nos que aquelas 2 latas são uma obra de arte, é uma efeméride, é uma coisa momentânea. O que é que aquilo tem de arte? É a desconstrução de quê? Pergunto eu, não é? Para mim é um vazio, que é aquele momento. Eu já assisti a performance em que se lança tinta das mais diversas maneiras para uma tela. Portanto, é uma coisa momentânea, apela aos sentidos, evidente, apela aos sentidos naquele momento, mas não pode ser chamada de obra de arte, porque não é transcendente, é só instintiva, é só aquele momento, e isso não é uma obra de arte. A obra de arte é a Quinta Sinfonia de Beethoven, a obra de arte é a Pietà de Miguel Ângelo, porque são intemporais. Apelam à transcendência de todos os povos, de todas as pessoas, sem explicação. A beleza, a estética, o modo de produzir a peça, a capacidade e a genialidade dos artistas ao executar, isso sim faz uma obra de arte. Não são 2 latas, não podem ser 2 latas. Por isso, o vazio que está dentro de nós, na nossa sociedade, não vai mais além do que essas 2 latas. É assim o que me ocorre dizer para já. Então deixa-me só aqui dizer uma coisa que acho que vem a propósito disto tudo. Das latas. Não é das latas, mas é da muita lata que há em muitos artistas. Também, Que é outra coisa. também. Que é outra coisa. É que a arte vem de dentro, nasce. Quando eu pego em 2 latas, elas vieram de uma fábrica. Se pego numa sanita, ela veio de uma fábrica. Está feito. Sim. E a gente já Não, mas está. a arte é partir a sanita. Calma, ainda pior. Ainda pior. Não, Isso é que é a mas arte. veja o que é que está em causa aqui. Veja, A arte nasce. O artista expõe. E quem vê emociona-se. Assim é que isto funciona. Se não for assim, não é arte. não é arte, porque a arte então foi de quem inventou o modelo para a máquina fazer as sanitas todas daquele tamanho e se calhar até pôr lá o sítio para aquilo rachar.
Pois, mas isso já nem sequer são pessoas, já Claro, são mas máquinas. é isso, nada disso é arte, mas eu vejo por aí. Agora, também vejo uma outra coisa, olha lá ver. Eu, por 6 vezes, disse que eu era antiquado nestas coisas. Eu vou explicar porque é que digo isso. Ai, Mas isso eu não concordo, mas não, 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 mas vamos lá ver se nos entendemos. Para muita gente, e para mim também, a arte moderna é Hum. uma aglomeração de horrores e disparates. Uma aglomeração. Um gênio, hã, está supliciado ali, está sujeito ao suplício de tudo. Sei lá, a pintura, um homem todo amarelo. No Brasil, um carnaval alucinante. Uma paisagem invertida nas cores e tudo. Se não são jogos de fantasia de artistas zombeteiros a zombar connosco, são seguramente desvairadas interpretações da natureza e da vida. Ora bem, ainda por cima, a isso juntamos tantos disparates, tantas poesias libertas. Ui, agora está muito na moda isso. Às vezes músicas extravagantes, aprendidas, eu vou dizer isto a brincar, não é em ambientes musicais, é em ambientes de futebol, nas claques, que aquilo a cantar é tudo menos música. Pronto, mas é isso que a gente muitas vezes tem. E muita música atual não é música, é ritmo. E depois põem uns acordes muito bem estudados antes, e agora é música. E a pessoa tem a emoção estética do abanar. Abana o capacete. Mas pois, isso é a o seu música. departamento. Não, mas vejam o que é que está A em causa música é o aqui. seu departamento. Portanto, eu disse que há aquela maneira de fazer arte na pintura, por exemplo, é juntar uma coleção de outros disparates, com poesias libertas, com músicas extravagantes, e que São são as o quê? ditas. O que é que tem transcendência aí? Nada, por isso é que são É, será? efêmeras, são momentâneas. Agora vou dizer o contrário. Porque nós, por mim falo, a presença cá na nossa memória e na nossa forma de ver, temos a presença de forças do passado. E as forças do passado são forças relacionadas com conceitos de belo. Eu não sei se não está em causa nós termos de mudar um bocadinho os nossos conceitos de beleza. Padre Manuel Maria, os estudantes de belas artes, Hum. concretamente, começam precisamente por estudar, ou seja, no seu currículo, começam precisamente por estudar tudo aquilo que são os conceitos clássicos do belo e do estético e etc. Isso não é razão para se cair depois neste vazio. Eles têm esse conhecimento, eles têm essa aprendizagem. Só que Pelo menos deveriam ter. não têm, têm. Eu Tiveram, conheci, pelo menos, Tiveram aulas de. tiveram aulas percebes? de. É como, Depois se por exemplo, absorveram, se pensaram, percebes? se aquilo disse alguma coisa, Eles têm essa base. Eles, na sua formação, têm a é-lhe base proporcionada clássica. essa base. É-lhe proporcionada. É como, por exemplo, no português, Claro. aprender latim, não é? É-lhes dado essa base. Agora, aquilo que depois lhes fica é o vazio. É o que diz aqui no texto do Não Padre sei Manuel se Maria. fica, não sei se fica. Se é, esquecem isso e põem o vazio da sua Exatamente. alma. Exatamente. Porque o problema está exatamente no artista, não está É na exatamente. arte. Exatamente. Isso, Exatamente. é isso. E nos Esse é tempos o que ponto. correm, há tanto vazio na alma das pessoas. Eu acho que o problema está todo a partir daqui. É. Agora, dá-me piada é ver os tais senhores doutores que sabem tirar lições daquilo tudo, explicam isto é assim, aquilo é assado. Você não descobre isto. Não, eu não descubro. Mas mesmo que descubra, a arte não pode ser uma forma de expressão igual às outras expressões. Não é a mesma coisa que dar um murro em alguém, não é a mesma coisa que usar um sorriso, não é? Não, a arte tem que provocar instintivamente emoção em quem vê, Isso é em que quem analisa e em quem vê olhando, isto é, olhando com olhos da alma. Se não for assim, vamos ver é chamar uma arte por coisa. quê?
Ver é Não, uma mas coisa e olhar é só outra. aqui uma coisa, eu recordo-me, eu tenho um bocado de habilidade para a música, naturalmente. E tenho um irmão que está reformado da tropa e era músico militar. Ele, inclusivamente, foi compositor, foi e agora já não compõe, mas compositor de muitas peças para bandas filarmónicas e até para o exército. Fez muitas coisas, mais de 50 peças. Uma ocasião, em conversa, foi aí que eu comecei a perceber um bocadinho a diferença entre técnica e arte. Dizia ele assim: temos aqui nesta banda de música muitos artistas. Mentira. Temos técnicos de instrumento. Uhum. Mexem os dedos, que é uma maravilha. Tocam as notas todas. Uhum. Podem não ter alma a tocar aquilo, mas as notas saem todas. Toca-nos ali, como deve ser, certinho. Olha, mas estás a ver a linha aquele? Olha, nunca andou a estudar música, mas tem cá um ouvido, tem cá uma habilidade, naturalmente nele. Este é um artista, aquele é um técnico. Uhum. Mas isso, E ele disse, isso, hã? por Em todo exemplo, na lado. ópera, no Claro, bailado, é claro, exatamente a mesma claro. coisa. Mas a gente vê isso, e até, olha, eu gosto de dizer isto aqui porque o Pedro como é benfiquista, ele gosta disto. Até no futebol, Uhum. há jogadores que tecnicamente são Sim, impecáveis são perfeitos. e há outros que não têm as técnicas, mas são uns Mas- artistas. E os melhores do mundo Claro. normalmente estão nesse patamar acima da técnica. A gente, São ora bem, um artistas. verdadeiro artista Tem a técnica toda, mas é o da arte. dão o outro. É o da arte. Isso é que é o artista, não forçosamente Claro. um técnico. Haver alguém que saiba fazer poesia, porque rima muito bem, junta as palavras, vai buscar as palavras mais difíceis, as mais bonitas, ou não sei o quê, pode ser um técnico da expressividade, Exato. Claro. mas não propriamente um técnico da expressão emocional. Isso é outra coisa. Logo um artista. Despertar emoções nos espectadores ou no público da arte é o essencial para um artista. Se isso não acontece, porque a emoção estética é exatamente isso. Aquilo que todas as pessoas experienciam quando estão perante uma obra de arte. Senão, pode estudar ao contrário. E por É isso universal. por isso é que eu dizia que para quem está habituado a este género de arte a sério, o que se pode ver por aí em muitas exposições, até de arte contemporânea, não quer dizer que sejam todas. E eu volto a dizer uma coisa importante. Eu não nego o objeto e o valor do objeto Claro, artístico. claro. Eu estou a Exatamente. verificar se aquele objeto artístico traz-me transcendência e emoção estética ou se fico simplesmente a olhar para as cores, para as tintas e para a tela, se é bonita ou se não é bonita, para aquele tamanho, para aquilo. É totalmente diferente. Uma Totalmente coisa é diferente. olhar, e desculpa interromper, uma coisa é olhar o objeto enquanto objeto Sim, sim, sim. e respeitá-lo enquanto objeto, Uhum. não é? Outra coisa é o que é que esse objeto te leva a sentir. Exatamente. Olha, vocês estavam a falar do futebol. Por exemplo, eu não percebo nada de futebol. Ainda bem. Nada. Senão estávamos aqui a discutir, não é? Nadinha de futebol. Mas chamou-me a atenção, o Ronaldo, né? E então andei a ver umas coisas Uhum. na internet, Sim. uns filmesitos Claro. dos jogos do Ronaldo, dos golos do Ronaldo. Aquele homem é uma obra de arte a marcar golos. E gera. É uma coisa. Ele não é só perfeito tecnicamente, né? É Faz tudo isso. bem e rápido, mas ele pôs ali mais qualquer coisa, né? É E que se isso. manifesta depois na arte, como a Ana Baltazar, E nas imitações, pá. e Era depois, isso. no que gera depois a seguir, Ele o que gera a seguir, não é? é extraordinário. É. Eu vi golos dele, Isso. porque eu não vejo jogos, vi Claro. os golos dele mais famosos Claro. e depois vi os golos de outros, Sim, sim. não é? Para fazer uma comparação, Exatamente. para também Portanto, ter uma ideia. Não há só ali o que tu dizes agora, não foi só uma execução técnica. Há algo mais. É algo mais. O homem é um artista E por isso, no futebol. no futebol. Sim, as lendas do futebol, a Ana Bal não conhece, mas as lendas todas estão associadas a alguém que fazia aquilo tecnicamente bem, mas depois tinha algo mais. E que suscitava nas massas, nas pessoas que assistiam, algo mais.
Não era só Exatamente. Maradona, Pelé, Eusébio, era algo mais. Ele, Né? ele, Não era só por exemplo, um pontapé numa bola bem dada. exato, ele tem um poder de salto, de Sim, sim. Sim, saltar sim. acima da média. É. Ele marca gols virado ao contrário. Sim, sim, sim. Não é? Em vez de ser não, Senão bate aqui. mas eu fiquei, a sério, eu fiquei pasmada. Já está. Ele é artista. Aquilo exatamente, aquilo já não é só executar bem, é já fazer, artista. fazer arte. Né? E por acaso, Com uma bola, exatamente. Mas surpreendeu-me agora por isso. vejam a Anabela, que não percebe nada de Claro. futebol, diz ela, que ela até percebe. Não percebo, não. Ela até sabe dar pontapé, não é no neto, que isso é feio. Não é não, mas joga a bola com a net. Mas quer dizer, reparem que alguém que não liga ao Claro. futebol Nem e percebo. que não fica presa, Exatamente. não fica presa ao objeto do futebol, Claro. à bola, ao pontapé, Exatamente. à pessoa, mas aquilo causa nela Exatamente. qualquer coisa. Uma reação, Lá está. uma A tal emoção. emoção estética. Exatamente. É isso. É essa emoção estética. Da maneira que está a elogiar e a dizer, eu gosto de ver. Pronto, E isso, eu gosto de isso ver. acontece, Sim. isso acontece com todos os esportes. Reparar, se for ver Sim. os lendários de todos os esportes, no atletismo, no basquetebol, em tudo, é por isso. Iam além da questão técnica e transmitiam e suscitavam, né? Toda essa emoção. É só aqui para quebrar-se cá um bocadinho, e também não é anedota porque é notícia, e que foi publicada há cerca de 19 de setembro de 2023 pela agência Lusa, e diz assim: era para ser uma obra de arte sobre os salários na Dinamarca, mas Jens Henning, artista plástico, tinha outros planos em mente. Depois de ter recebido 70 mil euros em notas, que deveria ter usado para concluir a obra, fugiu com o dinheiro e entregou ao museu 2 telas em branco. A obra, à qual o artista chamou Take the Money and Run, ou seja, pega no dinheiro e foge, E raspa-te. valeu-lhe uma condenação. Vai ter de devolver a maior parte do dinheiro ao museu. E isto aqui parece uma anedota, não é? Mas é uma notícia e aconteceu. É claro, aqui acho que não estamos nem a falar de técnica nem de arte, estamos a falar de outra coisa que é de burla Claro. e deliberadamente, mas um pouco é quase uma caricatura, não é? Sim. O senhor quando falava, né? A arte contemporânea, e há muita coisa que é um bocado, é quase isto, né? Este aqui teve mesmo o desplante de são 2 telas em branco intituladas Take the Money and Run, ou seja, porque a obra era sobre os salários na Dinamarca. O conceito dele era esse, né? Olha, eu tive a oportunidade de aqui há uns anos visitar o Centro Pompidou e na altura havia uma exposição itinerante sobre obras surrealistas. E então houve 2 obras surrealistas que me ficaram na memória. E porque para mim não podem ser obras de arte, aliás, porque são efêmeras, lá está. Uma delas era um manequim, e então o artista construiu um vestido nesse manequim com bifes. Bifes, Carne. carne cozida, os bifes uns aos outros, e fez um vestido ao manequim. Pronto. Uma obra de arte. Não é? Outra que me ficou na memória. Das formigas que me diz As formigas. Não é que se ainda tivessem dado os bifes a alguém com fome, mas enfim, pronto. É um bocadinho isso, Claro. do vazio, não é? Quer dizer, o que é aquilo? Aquilo é efêmero, aquilo não é nada. Foi o homem que teve lembrou-se. Lembrou-se de fazer um vestido de bifes. Tudo bem, essa ficou-me. E outra era, agora vou usar um palavrão, era como é que é dizer isto sem ofender ninguém? Era cocó de artista As suas embalado. Fezes. As suas fezes. As fezes embaladas em caixinhas. E era uma obra de arte. Não é?
E o título da obra era mas- mesmo esse. Mas isso, Era isso Tal, até é uma tal, questão. do artista embalado. Agora, brincando, isso é uma recolha para fazer um exame aos intestinos, estou a brincar. Opa, então, Também mas, as pessoas ó Pedro, pelo amor de Deus, quer dizer, estamos a brincar. Sim, isto é. É que é tão vazio, e isto é só para dar um exemplo do que é o vazio. É tão vazio, que até isso Sim. é uma obra de arte. É, Num centro de arte. eu acho que como o aqui Centro Pompidou. também é isto que o Sr. Conde falava, né? A arte deve suscitar esta emoção estética, né? E acho que, agora brincando um bocadinho, os artistas que estudaram as belas artes ficaram, tem que suscitar emoção. Então, qualquer emoção, Sim, e isso aí mas suscita uma emoção suscita a emoção de que, então, mas afinal isto é o de quê? repulsa, né? Mas isso não é Mas estética. não é estética, mas eu estou Não a é dizer, estética, eu não estou a dizer quase em jeito de brincadeira, né? Tu és a jeito de ironia, ficaram só pela emoção. Isto tem que suscitar uma emoção. Então vou suscitar uma emoção, né? E provavelmente nem estaria nada dentro da lata. Que latas eram Pois, latas claro, fechadas. estavam fechadas. Agora pronto, Estava lá vamos, Claro. vamos agora dizer qualquer coisa mais Tentando aqui. sério. Sim, Mas isto é muito sério. É sério, mas estamos a falar de arte contemporânea, claro. brincando com a palavra arte, Pois, o que não é. exatamente. Pronto, Sim. é só É isso. aí que É isso. queríamos chegar, Exatamente. não Claro, é? mas eu é só para vos recordar também que dentro das anedotas destas consta como anedota que houve também um pintor, uma tela grande, também a entregou vazia, porque não teve tempo, ou esqueceu-se o quê, e era uma pintura a representar o quê? A passagem do povo judeu no Mar Vermelho. Mas já tinha passado. Mas é exato. Então, está em branco, pois, Já porque passou. já passou, já não posso pôr aqui ninguém. Já passou. É como a criança na escola, a gente tentando data, também era a folha em branco e a pessoa, eu desenho. Então, professor, estava aqui um campo de ervas, estava uma vaca. Ela comeu as ervas e foi-se embora. Foi-se embora, agora ficou vazio, pois claro. Esta é a parte É o vazio. ridícula Claro. É. de um problema muito grave. Sim. Mas agora ainda há seriedade. De um problema muito Vocês grave. já pensaram que, mesmo que nós não tenhamos uma concepção certa, completa do que é arte Claro. e do que é emoção estética, vamos pensar, por exemplo, na quantidade de visitantes da cidade de Évora. Não vão aos museus, mas se forem melhor ainda, mas ficando aí para as ruas, olham para este edifício, olham para aquela coisa que está ali naquela parede, olham para este monumento, olham para aquilo e dizem assim, de facto. Mas depois chegam, por exemplo, à catedral, ou chegam aí a uma igreja mesmo vista só por fora, ou vista por dentro e dizem, que maravilha. E nós interrogamos-nos, até o espírito do belo não está expresso ali. E quem é que construiu aquilo? Quem é que teve capacidade para inventar aquela construção? Qual foi o artista, neste caso o arquiteto e mais os engenheiros e os trabalhadores que fizeram aquilo? Mas não é forçoso que seja agora nas coisas só da Idade Média para cá. Nós, se quisermos ir, por exemplo, ao Egito, o que é que a gente encontra por lá? Ui. Tanta coisa antiga, Deus me livre. Ou então, se formos a um museu, e a ideia de belo que nós temos não é uma brincadeira. Isto é mesmo natural em nós, que é instintivo. Nós, perante uma coisa, ficamos olhos arregalados, sim, mas ficamos com a alma cheia. Exatamente. E a alma cheia é de todas as simbologias que ali estão. Eu, por exemplo, uma vez, França, lá para o norte, para cima de Paris, ali em várias cidades pequenas, à procura de catedrais góticas. Epá, que extraordinário, a gente cá fora a ver aquelas torres em bico lá para cima e tal, e a gente a pensar, quem pensou nisto tinha a alma cheia de Deus, pá. Tinha que ter, tinha a fé ali assim a escorrer-lhe pelos poros como se fosse suor. Pá, tinha que ser obrigatoriamente. Neste momento a gente fica preso à matéria, não fica preso à simbologia. E a simbologia é que é instintiva em nós. Se não for
a arte foi-se. Por isso, E se eu for quando- mais para trás, desculpe interromper, se for ainda mais para trás, não é? Do gótico, da Idade Média, a civilização egípcia, a civilização grega. Eu estou a pensar na beleza estética das esculturas gregas, ah, a própria civilização micénica, Sim. o início dessa expressividade da arte na civilização. Há peças micénicas de uma beleza extraordinária, que lá está, é universal, não é? Passamos por gótico, por Renascimento. eh, so- Não há palavras para descrever a beleza de uma escultura do Miguel Ângelo, por exemplo, o Rodin. Está-me a lembrar o Rodin. Falou em França, Paris, Rodin. A escultura do Rodin. Aquele homem tinha que ter qualquer coisa de extraordinário dentro dele para poder executar verdadeiras obras de arte. Não podia ser um ser vazio, não é? Eu estava-me a lembrar do Pensador, do Rodin, o Beijo do Rodin. Ele tem uma peça fabulosa que talvez as pessoas conheçam, que ele chama A Catedral. Essa peça, a Catedral, são duas mãos, assim. Isto para ele é a Catedral. E agora, levando isto a uma reflexão profunda, não é? O que é que isto é a Catedral? E deixa a pergunta no ar para quem nos ouve e vê. Pois, Olha, já agora falamos em arte e partilhar e quase jornalisticamente também dar essa dica. E bem, este governo no verão lançou um decreto-lei que permite que durante 52 dias, num ano, todos os portugueses com cartão de cidadão e residência em Portugal podem visitar gratuitamente cerca de 40 museus, monumentos que são do Estado português. E já aproveitando essa borla, Claro. visitei no verão o Museu de Arte Antiga, que nunca tinha visitado em Lisboa. E, e agora que falamos em arte contemporânea, também existe o de contemporâneo que ainda não visitei, também quero visitar, mas o de arte antiga vale bem a pena porque tem centenas de sobretudo peças pintura, roubadas, pintura. roubadas aos conventos e Ok, igrejas. ok, Mas mas, pronto, não, mas isso- pronto, Isso mas, é o tema. mas pelo menos estão ali para usufruir, Sim, para todos usufruirmos e agora de forma gratuita, portanto. Antigamente Não é desculpa. Antigamente já havia aos domingos, mas agora é qualquer dia da semana que se pode visitar e vale bem a pena. Sim, sim, sim. Vale bem a pena. Sim. Porque não tem só também obras portuguesas, mas também tem da Europa, não é? Sim. E, E faz de exposições facto, temporárias. cada quadro, cada tela É uma obra é, de arte. são. Aliás, Tu viste, só aqui um à sim. parte, viste os biombos indo-portugueses? Eh, sim, Estão lá. estão lá. Estavam a Aquele- restaurar na altura os famosos painéis de São Vicente. também. Sim, Estes esses andam sempre a ser claro, e estão lá a ser restaurados, estavam no verão lá a ser restaurados. E depois está a famosa Custódia de Belém, que já também é uma coisa. Tem que ser Sim, qualquer coisa transcendente do próprio sim, ser humano que a produziu. sim, sim. É, Aí é que portanto, está. vale bem a pena, vale bem a pena. Não, Infelizmente, quando fui para lá disse, não precisamos de ir com muita pressa, certamente não haverá filas à porta. Ainda assim, havia um aglomerado de pessoas interessante, mas infelizmente, não, se fosse um centro comercial, numa tarde de domingo estaria lutadíssimo. sim. Ali estivemos completamente à vontade a usufruir de tudo, né? E vale bem a pena. Portanto, fica aqui a dica. E tens lá o tríptico do Bosch, Uhum, uhum. Sim, que é uma obra a sensação que eu fiquei foi: podia extraordinária. estar aqui uma semana À nas vontadinha. calmas Sim, sim, sim. a apreciar cada peça Não te cansava. mas com isto, Uhum. e não me cansava. Experimentam de ir ao Louvre. Pois, Ah. por acaso. Experimenta. Ora bem, Uma deixa-me- semanita. eu não ou sei, mais. nós devemos estar já muito próximo Sim,
nosso fim. 3, 4 minutinhos. Então, olha, deixa-me só aqui ler um bocadinho que ajuda a perceber isto. Eu repito que para muitos a arte moderna é uma aglomeração de horrores, de disparates. Para muitos. Quem são esses muitos? Aqueles que, como eu, e se calhar como nós, têm uma forma de pensar o belo, a beleza, baseada em coisas do nosso passado. O que a gente vê, sente. Sente. É um verbo interessante. Sente. É que não se trata de expressão intelectiva, expressão significante. Tem de ser uma expressão simbólica que vá tocar nas fímbrias da nossa emoção, dos nossos sentidos. Nós precisamos de sentir isso. De qualquer maneira, nenhum preconceito, eu digo preconceito porque, enfim, quero estar bem com toda a gente. Nenhum preconceito é mais perturbador à concepção da arte que o preconceito da beleza. Nós todos temos julgando o que é o belo, sabendo o que é o belo, mas é sabendo o que é a nossa maneira de ver o belo. Também é verdade Claro. isto, é? Os que imaginam o belo abstrato são sugestionados por convenções forjadas de entidades e conceitos estéticos sobre os quais não pode haver uma noção exata e definitiva. E realmente não há uma definição exata do que é o belo, porque cada um tem capacidade de o encarnar em si, mas topa-o na obra de arte, quando essa obra de arte nasceu de um artista que tinha conteúdo, não é do vazio. Exatamente. Cada um que se interroga a si mesmo e responda: o que é a beleza? Onde repousa o critério infalível do belo? É que a arte tem que ser independente do preconceito que a gente possa ter de belo. Mas não pode ser independente daquilo que nós chamamos a emoção estética. Porque ela toca o nosso sentir. E é um sentir estético. O estético é dos sentidos internos. A nossa imaginação conta. Sim. A nossa forma de pensar, de raciocinar, agrega-se a esta forma de sentir. E eu tenho visto pessoas que sentem e manifestam exteriormente, por exemplo, com uma lágrima, com um sorriso. Uhum. A estética é de tal maneira que a pessoa como que treme quando vê aquilo, quando ouve aquilo. Eu sou suspeito, mas Também eu. às vezes a ouvir até algumas palavras de algumas pessoas, ou a ouvir algumas lágrimas de algumas pessoas, ou a ouvir a forma como dizem determinadas coisas, eu estou a ouvir e cá por dentro estou a tremer. E quando dou conta, eu estou com os olhos, não é com lágrimas, mas é molhadinhos. Garanto-vos que sim. É a Sim, tal emoção estética. exato. É de sentidos, é o sentir. Isto acontece mesmo. Então, olhem, a arte verdadeira não é forçosamente a beleza, mas a Pois não. beleza tem que ser arte. É a realização da nossa integração no cosmos, pelas emoções derivadas dos nossos sentidos, que podem ser vagos e indefiníveis, tal como dos nossos sentimentos, que nos podem vir das formas, dos sons, música, das cores, dos tatos, dos sabores, e nos levam à unidade suprema com o Todo-Poderoso Universal. E eu, com esta última palavrinha ou expressão, estou a dizer o que é que quer dizer com o transcendente. Que o transcendente não está preso às coisas materiais. Eu, quando estou a ver um objeto artístico, eu estou-me nas tintas para as tintas, mas se calhar estou atento às cores. E as cores são cores, não são tintas. Está bem? Posso só Vá para dizer acabar. uma coisinha? Sim. Uma frase que está aqui no texto que eu acho que também temos que ter em consideração, precisamente por tudo aquilo que está a dizer. Não se nega o aspecto subjetivo da peça artística. Não se pode negar, não? Está em nós. Tá. E a arte
é de cada um. Na Bela, Sr. Cónigo, espectador, muito obrigado por este reflexo e até ao próximo, se Deus quiser.